Eu escolho a boa parte. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para o nosso devocional do dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, eu escolho a boa parte. Ai, que delícia estar aqui, gente. Que delícia estar aqui na presença, que delícia estar aqui com vocês, compartilhando esse momento tão maravilhoso com o Senhor, em que nos colocamos na presença dele. Hoje eu entrei aqui um pouco atrasado, bastante, né? 1 hora depois. A gente combinou de estar aqui todos os dias às 5h30. Só que, o que acontece? Aqui estava muito quente, muito calor, muito quente, esses dias todos assim, sabe? Tem uma semana que está tendo dias bastante quentes, temperaturas a 35, 36 graus. E essa madrugada, para a glória de Deus, choveu. Era 3 da manhã e começou uma chuva aqui, uma chuva grossa. E aí o que aconteceu? Todo mundo acordou e fomos contemplar a chuva. Bom dia, Jorge, bom dia. Tô aqui falando que a gente combinou de estar aqui todos os dias às 5h30. Mas como aqui estava muito quente na minha cidade, quando deu 3 da manhã, caiu uma chuva muito forte. E aí todo mundo acordou e nós fomos contemplar a chuva. Que delícia, porque estava dando temperaturas altíssimas aqui, estava muito quente. E a chuva veio assim, naquele momento de, oh meu Deus, obrigada por essa chuva. E nós ficamos ali, contemplando a chuva até mais de 4 da manhã, mais de 1 hora ali, contemplando a chuva. E depois eu falei, dá tempo de eu dar um cochilo antes da minha live, né, que é 5h30. E esse cochilo eu acordei 6 horas, perdi a hora, mas eis-me aqui. Vamos fazer o nosso devocional. Eu escolho a boa parte. Vamos começar então, hein? A essência de uma pessoa não está no que ela exibe, mas no que ela carrega quando ninguém está vendo. Uma pessoa segundo o coração de Deus é o devocional de hoje. Vamos para o versículo que está no capítulo de Ezequiel 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. E eu lhes darei um coração, e porei dentro dele um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vamos repetir? Ezequiel 11, 19. Eu lhes darei um coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Forte, né? Neste capítulo, nós vamos entender como podemos nos tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu ficava pensando, imagina o privilégio de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. É ser tão íntimo, tão próximo, tão perto de Deus, que eu até me questionava o que eu preciso fazer para ser essa pessoa segundo o coração de Deus. Estudando a história de Davi, eu percebo que ele não era um homem perfeito. Pelo contrário, a vida dele mostra fraquezas, pecados graves e consequências sérias. Mesmo assim, Deus olhou para ele e disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Isso está em Atos 13, 22 e isso também está em 1 Samuel 13, 14. Davi foi chamado assim por causa do seu coração. Ele amava a presença de Deus acima de tudo. Desejava mais a presença de Deus do que a posição, status ou conforto.
Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27:4. Ele não queria só bênção, ele queria o Deus das bênçãos. Davi, ele era obediente, desejava fazer a vontade de Deus. Ele errava, mas o desejo mais profundo dele era cumprir o que Deus queria, não o que ele mesmo queria. Tinha um coração sensível, quebrantado e arrependido. Quando ele era confrontado pelo pecado, Davi não se justificou, não jogou a culpa nos outros. Ele se quebranta, assume, chora, se arrepende de verdade, que está lá no Salmo 51. É a prova dessa parte que ele se arrepende, se aquebranta e chora. Foi quando ele esteve com seu amigo Natã, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Está em Salmo 51:10. Deus, ele não procura pessoas que nunca falham, mas ele procura pessoas que quando falham, correm para ele e não para longe dele. Além disso, Davi confiava em Deus em meio às guerras e às crises. Não se vingava com as próprias mãos, ele esperava o tempo de Deus. Em Deus eu tenho posto a minha confiança e não temerei. Salmo 56:4. E tinha um coração de adoração e gratidão. Davi era guerreiro, rei, líder, mas antes de tudo, ele adorava o Senhor. Ele adorava no campo com as ovelhas, adorava na caverna fugindo de Saul e adorava como rei em Jerusalém. Ou seja, em todas as circunstâncias que Davi passou, ele escolhia adorar o Senhor. Ele não tinha desculpas. Ai, hoje eu tô fora de casa. Ai, hoje o dia tá ruim para mim. Ai, hoje eu tenho tantas coisas para fazer. Ai, hoje eu acordei atrasado. Ai, hoje eu não posso porque eu não estou me sentindo bem. Não, Davi, a todo momento, a todos os lugares que ele estava, ele escolhia adorar ao Senhor. Então essa parte mexe muito com a gente, né? Que muitas vezes a gente dá desculpas mesmo, sabe? A gente fica, poxa, hoje eu tô fora da minha casa, hoje eu acordei atrasado, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu preciso antes responder alguém que está aqui no meu WhatsApp. Então são 1000 desculpas que a gente dá o tempo todo. E essa parte fala muito sobre isso, né? Que Deus não procura pessoas que nunca falham, mas Ele procura pessoas que quando falham para Ele, mesmo estando em meio a tribulações, preferem adorar. Então ele fala aqui, ele faz essa analogia com Davi, né? Que Davi confiava em Deus em meio às guerras e às crises. Ele não vingava com as próprias mãos, ele esperava o tempo de Deus. Em Deus eu tenho posto a minha confiança e eu não temerei. Ele tinha um coração de adoração e de gratidão. Ele era guerreiro, ele era líder, mas antes de tudo, Davi era um adorador. Ele adorava no campo com as ovelhas, ele adorava na caverna fugindo de Saul, ele adorava como rei de Jerusalém. Então não importa a posição que ele estava, ele preferia adorar. A adoração dele não dependia da fase, mas quem Deus era. Então, ser uma pessoa segundo o coração de Deus não é ser perfeito, é ter um coração rendido, ensinável, tratável, disposto a ser transformado até ficar mais parecido com Jesus. E quando a gente entende isso, a gente percebe o quanto ainda existe muito orgulho dentro de nós, muita prepotência, muita arrogância, muita vontade de ter razão de tudo.
Ontem eu estava conversando sobre isso, sabe? Eu estava numa fase da minha vida em que a gente estuda muito, né? A gente faz muitos cursos, a gente faz muitas imersões, a gente estuda demais, lê muitos livros. E isso muitas vezes, se a gente não tiver esse coração segundo o Davi, né, segundo o coração de Deus, a gente deixa realmente subir um pouquinho, sabe, a cabeça, o ego fala mais alto, e aí a gente tem essa vontade, né, de questionar tudo, de achar que a gente sabe de tudo, a gente se torna orgulhoso, prepotente, quer ter razão, né? A gente quer colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, né? E é muito bom isso, né? Você querer essa mudança dentro de você. Mas na Bíblia diz lá em Provérbios, né? Que tudo tem que ser o quê? Na medida, temos que ter o equilíbrio. Nada deve ser bom o tanto que, né? Você passa a colocar primeiro a sua prepotência, a sua vontade, achar que você está certo. Então é esse equilíbrio que fala em Provérbios, e isso me fez lembrar disso, né? A vontade de ter controle, de ser visto o tempo todo, de ser aplaudido, de ser autossuficiente. Então, falta humildade, falta paciência, falta benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Exatamente o que são o quê? Os frutos do Espírito que fala lá em Gálatas 5, 22, 23. Se vocês quiserem anotar, é muito bom a gente ler essa parte de Gálatas todos os dias. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu lembro que eu me ajoelhava, chorava e fazia uma oração que mudou a minha própria história, que ele relata, né? Deus me fez uma pessoa segundo o teu coração. Eu sei que ainda tem muitas coisas que eu preciso ser transformado dentro de mim. Entra em mim, quebra o que for preciso e muda o meu caráter. É o meu pedido todos os dias. Teve um dia que, ao colocar a testa no chão e confessar os pecados, e admitir esse orgulho todo de expor para Deus os pensamentos, os sentimentos que eu ainda escondia dentro de mim, foi ali, nesse lugar de rendição, que o processo começou. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com o coração. É você amar a presença de Deus acima de tudo, é obedecer e desejar a vontade de Deus, é ter um coração sensível, quebrantado, arrependido, e é confiar em Deus mesmo em meio às tribulações, e ter um coração de adorador, independente da estação. Precisamos nos permitir ser mudados por Ele, ter um caráter totalmente transformado, e os frutos do Espírito precisam estar ingressos em nossos comportamentos. Deus não cura o que você esconde, Deus só cura o que você entrega. E é verdade, né? Muitas vezes a gente está tão carregado do orgulho e do ego que até em meio às nossas orações a gente tem aquela prepotência, falando em outras palavras, até um pouco de vergonha, né? De expor também ao Senhor as nossas falhas, né? E aí, o que acaba fazendo? A gente esconde, né? A gente não é verdadeiro, a gente não entrega, não coloca tudo na mesa. Por mais que Deus sabe, Ele quer ouvir de você. Deus, você pode reparar que quando Jesus ia fazer os milagres, né? Ele quer ouvir da boca da pessoa, né? O cego pedia para ser curado e aí ele perguntava, né? Todos os milagres que Jesus fez,
ele perguntava o desejo da pessoa, né? O que afligia. Então ele quer ouvir da nossa boca o que? As nossas falhas também. Ele quer ouvir da nossa boca o que nós temos a dizer, né? Quais são as suas falhas, filhos? Eu sei, mas eu quero ouvir de você. Então, muitas vezes estamos tão cheios do nosso ego, do nosso orgulho, que a gente acaba até para Deus omitindo. Eu tô lendo esse livro aqui, eu leio esse livro, ele é meio que de bolsa, eu carrego ele dentro da minha bolsa. Vou deixar aqui para vocês, Ego Transformado. Gente, esse livro, ele me quebrou no meio. Esse livro, ele poda você, esse livro, ele te coloca num lugar aonde esse ego que a gente carrega muitas vezes involuntariamente, né? A gente é tão cheio de si muitas vezes, né? A gente estuda muito, a gente faz muitos cursos, a gente se dedica e isso muitas vezes sobe a cabeça. E aí a gente quer ter razão de tudo, a gente quer impor a nossa vontade e muitas vezes quem está diante de nós, ele não está querendo isso naquele momento. Naquele momento, ele não está buscando isso, ele não está preparado para ouvir o que nós já atingimos. Então, a nossa prepotência, o nosso ego, né? Ele quer falar mais alto. E aí a gente acaba querendo impor às pessoas aquilo que a gente carrega. E esse livro aqui, ele tem uma linkagem com o apóstolo Paulo. E ele fala muito disso, sabe? Dessa liberdade, desse equilíbrio, né? Que nós precisamos ter. E ele fala sobre o ego. Isso daqui, gente, ó, em menos de uma horinha você lê esse livro. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso devocional. A gente está falando sobre como a gente atingir um coração próximo ao coração de Davi, né? E para colocarmos isso, precisamos passar necessariamente por um lugar que a nossa carne detesta. Ser tratado, ser forjado e ser transformado por ele. Olhar para Davi me ensina isso o tempo todo. Ele não foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errou, porque ele nunca permitia ser corrigido. Quando Deus confrontava, ele não se levantava para se defender. Ele dobrava os joelhos para se arrepender. E aqui, muitos de nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos ser mexidos por Deus. É o que eu acabei de falar, né? Muitas vezes a gente dobra o joelho, a gente entra em oração, mas a gente tá com o ego tão inflado dentro de nós que nem para o Senhor a gente consegue colocar o que realmente, a verdade que está aqui dentro. Nós precisamos deixar Deus mexer naquilo que dói, nas nossas feridas. Precisamos permitir que Ele trate as áreas que a gente tenta esconder até de nós mesmos. O orgulho, a vaidade, a comparação, o ciúme, a competição, a dureza de falta de perdão, a necessidade de ter razão o tempo inteiro. Gente, eu não tinha lido isso antes. Isso é um devocional que eu estou fazendo todos os dias. Hoje a gente está no segundo dia do devocional, porque no dia 1º eu não fiz, eu preferi começar a partir do dia 2. Então eu estou lendo ele primeira mão antes de você, né? Não li ele antes de vocês, eu estou lendo junto com vocês. Então, você vê, eu acabei de falar disso e ele está dizendo sobre isso, né? Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa quebrantada. E ela não diz, eu sou assim mesmo, aceite quem quiser. Quantas vezes repetimos essa frase? Gente, eu sou assim mesmo, quem quiser me aceite do jeito que eu sou. Eu já falei isso várias vezes. E ele diz, né? Senhor, se algo tem em mim que não parece com Jesus, muda. E por isso que o quebrantamento é tão importante. Coração duro, Deus resiste. Coração quebrantado, Deus cura e transforma. Então a nossa transformação, o nosso querer, o nosso quebrantamento depende disso, né?
A verdade é que nós precisamos muito mais da humildade do que nós imaginamos. Humildade para admitir que erramos, humildade para ouvir um confronto em amor, humildade para pedir perdão, humildade para voltar atrás, humildade para reconhecer: eu ainda não sou quem Deus sonhou, mas eu estou me deixando ser trabalhado por Ele. E é nesse processo que o Espírito Santo vai ativando em nós os frutos do Espírito. Não é algo que você força para aparecer, é algo que começa a brotar, porque ele está ligado na videira. Quando você se rende, o amor começa a crescer, onde antes só tinha o quê? Egoísmo. A paz começa a aparecer, onde antes só tinha o quê? Ansiedade. É verdade, ontem falamos muito dessa ansiedade. A mansidão começa a surgir onde antes só tinha o quê? Grosseria. É essa mansidão, gente, eu dou até uma pausa aqui. É essa mansidão que eu venho pedir nesse dia, sabe? Esse devocional para mim, ele tá sendo algo muito até pessoal, porque ele está me tratando juntamente aqui com vocês no ao vivo, sabe? Ontem o meu filho falou uma frase para mim que eu lendo isso agora até me doeu um pouco. Eu fui falar algo com ele muito rápido, né? Eu estava estudando e ele veio me perguntar uma coisa e eu tive que romper aquilo ali que eu estava fazendo, parar, interromper. E eu fui muito afoito falar com ele, muito rápido, e ele olhou para mim e falou assim: mamãe, quanta grosseria. Então, na verdade, a minha pressa está passando para as pessoas que estão ao meu lado um ar de grosseria. E eu estou precisando de quê? Dessa mansidão, né? Então aqui, ó, a mansidão começa a surgir onde antes só tinha a grosseria. O domínio próprio aparece onde antes só tinha o quê? A impulsividade, né? Aquela resposta que a gente dá, né? Para a pessoa fala alguma coisa, você já manda na lata ali, né, a sua resposta. Então é esse domínio próprio que a gente precisa. Então ser uma pessoa segundo o coração de Deus é permitir que o Espírito Santo troque as nossas reações naturais pelas respostas de Jesus. Eu vou até repetir. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é permitir que o Espírito Santo troque as nossas reações naturais, o que nós estamos acostumados a dar a todo momento, né? Pelas respostas de Jesus. É se perguntar como Jesus reagiria nessa situação. E ele responderia sim. E ele falaria para nós desse jeito. E quando percebemos que ainda estamos muito longe disso, em vez de nos justificar, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, muda-me. Eu não quero viver nessa pressa. Eu não quero viver na minha velha natureza. Eu quero realmente te refletir. De todos os títulos que você pode ter na vida, nenhum é mais importante do que esse, ser uma pessoa que se parece com Jesus. E aqui entra, né, o vitimismo. Eu vejo o vitimismo entrando aqui. Muitas vezes, quando a gente percebe, quando alguém fala alguma coisa, igual meu filho falou comigo, a nossa resposta na hora, a minha foi: ai filho, me perdoa, é porque a mamãe está estudando aqui, a mamãe está ocupada, você interrompeu a mamãe. Ou então a pessoa fala: nossa, mas você foi tão estúpida, você respondeu assim, né? Ai, me desculpa, é porque eu estou passando por isso. Então, a desculpa. O vitimismo. A gente sempre tem uma desculpa, porque é difícil para nós reconhecer, né, que nós estamos nessa posição, que nós estamos tão cheios, né, de tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Então, essa justificativa, quando na verdade a gente deve ali naquele momento reconhecer, sim, pedir perdão, sim, e realmente se ajoelhar e pedir a Deus que a gente possa ser uma pessoa mais parecida com Ele.
Uma pessoa que escolhe ser forjado, tratado, lapidado, em vez de apenas ser visto. Uma pessoa que no secreto permite que Deus trabalhe o caráter antes de qualquer coisa que pareça ao público, né? Muitas vezes a gente, no meio das pessoas, temos essa reação toda, então é lá no secreto que a gente tem que pedir ao Senhor para tratar a gente, para que a gente seja essa nova pessoa quando nós estivermos diante dos outros. Essa pessoa segundo o coração de Deus, não aquela que nunca cai, não aquela que não erra, mas aquela que sempre volta para os braços do Pai pedindo: vamos declarar hoje, nesse dia, juntos, numa única voz: Pai, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Pai, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Esse devocional tem falado muito comigo. Esse devocional, todos os dias que eu abro para ler aqui, é uma surpresa não só para vocês, mas para mim também. Como eu disse aqui antes, eu não li ele antes. Eu estou tendo a surpresa de ler ele junto com vocês pela primeira vez. Vamos para a oração de hoje, então, para a gente encerrar. Senhor, hoje eu quero me apresentar diante de Ti sem máscaras. Eu reconheço que ainda existem áreas em mim que não me pareço com Jesus. Existe orgulho, dureza, vaidade, necessidade de ter razão, medo e comparação. Eu não quero mais viver governada por isso. Pai, eu te peço, trabalhe o meu caráter. Não me deixe ficar bonito por fora e distante de Ti por dentro. Eu não quero viver só de aparência espiritual. Eu quero ser transformado de verdade. Jesus, eu quero ser essa pessoa segundo o Teu coração, assim como Davi. Eu não sou perfeito, mas eu escolho ter um coração que se arrepende, que volta a se render, que busca de novo e de novo. Se tem algo dentro de mim que não combina com o Teu caráter, mostra-me, revela-me. O Senhor é um Deus que revela. Confronta-me com amor, mas não me deixe no mesmo lugar. Espírito Santo, entra nas minhas intenções, no meu jeito de falar, nas minhas reações, nos meus pensamentos escondidos. Tira de mim, Senhor, o coração de pedra e dai-me o coração de carne, sensível à Tua voz, ensinável, tratável, quebrantado diante de Ti. Ative em mim o fruto do Espírito, Senhor. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que as pessoas vejam Jesus nas minhas atitudes mais do que nas minhas palavras. Que a minha família e os que vivem comigo possam ver essa mudança real em mim. Senhor, eu me rendo ao Teu processo. Eu não quero ser usado somente na aparência, eu quero ser usado no secreto. Eu não quero ter títulos, eu quero ter caráter. Eu não quero só falar de Jesus, eu quero refletir Jesus. Hoje eu te entrego o meu coração e oro com fé. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Faz de mim uma pessoa segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. É forte, gente. Forte, eu choro porque fala comigo, sabe? Fala das minhas falhas, fala da minha prepotência. Hoje em dia virou moda falar de Jesus, né? Todo mundo quer falar de Jesus para ganhar like, para ter audiência. As pessoas querem o palco, mas não querem o secreto, né? As pessoas, quando eu falo as pessoas, muitas vezes eu me incluo nesse lugar. Eu também me coloco nesse lugar, né? Que a gente quer o palco, mas a gente quer esconder os bastidores, né? A gente quer agradar a todos, mas massacrar aqueles que estão dentro da nossa casa. E ontem, esse alerta do meu filho me fez refletir. Quantas vezes eu estava sendo grossa com ele sem perceber? Quantas vezes eu estava respondendo a ele dessa forma?
E naquele momento, ele resolveu me confrontar. Ele resolveu me chamar a atenção, né? E glória a Deus que eu conheci ali, naquele momento, né? Eu consegui perceber que muitas vezes a gente ainda, como nossa prepotência, a gente se volta e ainda, né, replica. Que grossa que nada, sai daqui, né? Tô fazendo minhas coisas. Quantas vezes, né? Mas naquele momento, para mim, foi como um tapa na cara mesmo, sabe? Eu acho que como a gente está no processo, quando a gente se coloca nesse processo de transformação, de verdade, de quebrantamento, de presença, de joelho no chão, aos poucos aqui, como nessa oração, a gente pediu, Deus vai revelando, né? Deus vai revelando pra gente as áreas que a gente precisa mudar, os pontos que a gente precisa melhorar, essa mansidão que a gente precisa ter dentro de nós. Ele fala aqui, né, pra gente ler todos os dias essa parte que fala do fruto do Espírito, né? É importante a gente ter isso frisado dentro de nós, né? Senhor, como que eu posso ter esses frutos que tá lá em Gálatas 5, 22 e 23? Como eu faço, sabe, para ter isso? Como eu faço para ter isso revelado dentro de mim, a ponto que as pessoas percebam essa doçura, a ponto com que as pessoas percebam essa mudança, principalmente os que estão dentro da minha casa. A nossa base, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta nada eu vir aqui abrir live, não adianta nada eu vir aqui e falar de Jesus, sendo que dentro da minha casa eu não estou sendo Ele. Então é isso, eu entrego hoje essa palavra que para mim, como a de ontem, foi muito forte. Não para, Deus te abençoe, amém, amém. Não vou parar, não vou. Esse devocional ele vai me seguir pelos 365 dias e a gente vai ser firme nessa transformação. Ontem a gente trabalhou muito a parte do eu não tenho tempo, né, da correria. Hoje a gente trabalhou essa parte, né, do coração, segundo o coração de Davi. E eu vou deixar aqui para vocês que quem não conseguiu assistir, né? A gente não vai deixar gravado, mas você que chegou aqui já no final, eu tô deixando lá no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir no canal do YouTube vai estar lá para vocês assistirem desde o início, tá bom? Sil, bom dia, glória a Deus por essas palavras, falou demais comigo também, minha amiga, estamos juntos, né? Qual o nome desse devocional? Esse devocional é o devocional da Ana Lucchini. Eu escolho a boa parte. Da Ana Lucchini, eu escolho a boa parte. A Ana Lucchini, ela fala diretamente para mulheres, né? Mas eu estou adaptando ele para todas as pessoas, né? Então, à medida que eu vou lendo, eu vou falando para todos, né? É isso, fiquem com Deus, um excelente sábado, um excelente fim de semana. E amanhã a gente volta aqui em nome de Jesus às 5h30. Hoje eu tive um contratempo, cheguei aqui 1 hora atrasada, mas eis-me aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.